Olá pessoal, aqui é o professor Rafael e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre geografia regional, abordando a América Central. Vamos falar um pouco da geografia da América Central, toda a sua importância estratégica desde o contexto colonial, passando por uma influência, uma interferência americana mais presente a partir do século XX. Influência essa que vai levar a um quadro de instabilidade política, vai levar a um quadro de revoltas e revoluções naquela porção do continente. Então vamos lá. Falar da geografia da América Central é importante a gente destacar alguns aspectos fisiográficos. A gente já comentou algo desse tipo, algo referente a isso, mas é bom relembrar que a gente tem ali uma porção que liga a América do Norte à América do Sul, que é a porção istmica. Essa porção istmica é composta por alguns países, que vão ter uma importância muito grande, sobretudo regiões onde a gente vai ter, por exemplo, canais que foram construídos para fazer a ligação ali entre o Atlântico e o Pacífico, como é o caso do Panamá. A gente tem a Nicarágua, país que existiam projetos de construção de um canal também na região da Nicarágua, e que hoje em dia há uma aproximação da Nicarágua com a China para a construção de talvez um novo projeto de canal para interligar o Atlântico e o Pacífico. Então essa parte istmica tem um interesse muito grande, e a gente também, historicamente, tem uma série de ilhas, a parte insular, que a gente chama, composta ali pelas Grandes Antilhas e Pequenas Antilhas. Então, Grandes Antilhas são as ilhas maiores, a gente está falando ali da Jamaica. Além da Jamaica, a gente pode destacar o Haiti, Cuba, que são grandes ilhas um pouco maiores ali dentro dessa parte insular. E podemos também destacar a parte das Pequenas Antilhas, que aí a gente está falando de Antigua e Barbuda, Trinidad e Tobago, Barbados, além de uma série de possessões. Então isso já demonstra claramente essa importância estratégica. A gente vai falar que eram regiões, desde o contexto colonial, regiões de entrepostos, comerciais. Então eram regiões de parada, de fiscalização de produtos que saíam aqui das Américas, da América do Sul. A gente vai ver também que é um porto de chegada de trabalhadores vindos do continente africano, na condição de escravos. Muitos desses escravos que abasteceram, por exemplo, a América do Norte, paravam ali na região das Antilhas. Então não é à toa que a gente tem, até hoje, uma série de territórios dentro ali da América Central, que são possessões inglesas, como as Ilhas Caimã, as Ilhas Virgens, possessões holandesas. A gente está falando ali das Antilhas holandesas, onde inclusive teve todo aquele processo da produção do açúcar, que fez com que a produção do açúcar colonial aqui do Brasil entrasse em declínio. Aruba, também é uma possessão holandesa até hoje, possessões francesas. A gente está falando ali de Guadalupe, Martinica, as Ilhas Virgens Americanas. Então a gente está vendo ali que são vários territórios que até hoje têm uma influência externa, uma influência estrangeira. Falando do quadro físico da América Central, a gente pode destacar um clima tropical típico de uma região intertropical, ou seja, dentro da faixa entre os trópicos, e ainda muito próximo de uma região equatorial. Então a gente vai ter climas quentes e úmidos durante todo o ano, à exceção de algumas regiões de maior relevo, de maior altitude. A gente ainda pode destacar, associado a esse clima tropical, florestas tropicais equatoriais úmidas, florestas densas, com uma vegetação bastante densa, resultado desse clima bastante chuvoso. Falando ainda do quadro natural, a gente tem que dar um destaque a uma atividade, uma dinâmica tectônica muito intensa. A gente vai ver que é uma região de encontro de várias placas tectônicas. Então, uma região de pequenas placas que estão se chocando, raspando uma nas outras, se colidindo, se afastando, e isso vai gerar uma série de processos
terremotos, vulcões, né, uma atividade sísmica muito intensa naquela região. Então, a gente está falando ali de encontro de placas como a placa do Caribe, placa de Cocos, a placa norte-americana, a placa sul-americana, ainda a placa de Nazca. Então, para vocês perceberem como é muito intenso a atividade tectônica naquela região. E outro aspecto que a gente não pode deixar de destacar são os períodos, as temporadas, né, de furacões que a gente tem no período do verão. Né? Então, a gente já destacou também que aquela região acaba recebendo águas quentes, uma dinâmica de correntes marítimas, faz com que a gente tenha uma influência de águas quentes vindas do Golfo do México, fazendo com que a gente tenha, potencializando então todo um período ali de furacões, de instabilidade climática no período do verão. Então, no período do verão, a gente recorrente tem grandes ventanias, tempestades muito fortes, né, com ventos, com velocidade, né, acentuada. A gente já teve alguns eventos, né, alguns furacões que foram históricos, como o Katrina, por exemplo, que devastou boa parte ali de países da América Central, inclusive nos Estados Unidos, né, o sul dos Estados Unidos. Então esse seria, de maneira geral, o quadro natural da América Central. Um outro aspecto bastante importante para a gente destacar sobre a América Central é a sua importância do ponto de vista estratégico. A gente vai ver que essa função estratégica ela ocorre desde o contexto colonial. Né? Como a gente já comentou, aquelas ilhas serviam como entrepostos, né, para fiscalização de produtos que vinham aqui da América do Sul, mão de obra escrava que vinha do continente africano, isso desde o século, XVI, século XVII, e durante todo o período colonial, e isso continua muito fortemente durante ali o século XX, né? A partir do século XIX, século XX, quando a gente começa já a ter um processo de industrialização do mundo e as relações comerciais ficam cada vez mais intensas, né? Grandes cargueiros, né? Navios que fazem esse comércio internacional, fazem dessa região da América Central também uma região estratégica, né? Tendo em vista essa ligação que foi feita, né? Um canal artificial ligando ali o Atlântico ao Pacífico. Né? Então não é à toa que ainda hoje uma série de ilhas ali da América Central tem esse papel de parada de embarcações, de fiscalização, enfim, e de transporte intercontinental. Outro elemento fundamental da geografia da América Central é a relação internacional desses países com os Estados Unidos. Nós vamos observar que a partir do século XIX e sobretudo a partir do século XX, os Estados Unidos vão exercer uma influência e uma interferência muito grande dentro dos países da América Central. E aí, para a gente falar disso, é importante a gente retomar dois processos históricos, dois elementos históricos bastante importantes. A gente vai destacar a doutrina Monroe e a política do Big Stick. Né? O que seriam esses dois termos? Né? Esses termos estão ligados à diplomacia americana, que passa a ser mais atuante na América Central a partir do século XIX, com a doutrina Monroe, e do século XX, com o Big Stick. Mas o que necessariamente significa essa diplomacia americana? A gente vai ver que no início do século XIX, a gente começa a ter os Estados Unidos se colocando como uma economia regional emergente. A gente está vendo que os Estados Unidos se industrializa, os Estados Unidos começa a ter um crescimento econômico bastante significativo, e é um momento que a gente está observando na Europa uma série de divisões e reconstrução da Europa, melhor dizendo, após as guerras napoleônicas. Após o fim ali das invasões, né, de Napoleão, a gente vai ter novamente a reorganização das potências europeias, e nesse contexto os Estados Unidos fica muito preocupado de ser alvo, né, novamente alvo de interesses coloniais dos países europeus. Então, temendo ser ofuscado novamente por essa influência, interferência colonialista da Europa nas Américas, os Estados Unidos
decide fazer uma espécie de cordão de isolamento, né, e impedir que interesses britânicos, interesses franceses, da Alemanha, que vinha se constituindo como uma nova potência na Europa, todos esses interesses fossem barrados aqui no continente americano, sobretudo mais na América do Norte, né? Então esse cordão de isolamento na América Central seria importante nesse sentido. Então, os Estados Unidos lança essa diplomacia externa de não interferência nas Américas, né? Então ele vai apoiar uma série de países aqui da América Central que estavam se tornando independentes. Ele vai fortemente reforçar os ideais republicanos, né? Então, contra, por exemplo, nações que eram monarquias na Europa. Então, os Estados Unidos, sendo uma república, ele vai apoiar os países que estavam se tornando repúblicas aqui nas Américas. Então, é nesse contexto que surge, né, uma frase que ficou associada a essa doutrina Monroe, que era a ideia da América para os americanos. Essa ideia de, vamos nos ajudar aqui para a gente impedir uma influência estrangeira. Então vamos nos fortificar aqui enquanto um continente só, o continente americano. A princípio, essa doutrina Monroe foi vista com bons olhos para as várias nações que estavam aqui nas Américas, se tornando independentes, né, querendo ter também uma autonomia em relação à Europa. Isso foi visto de bom grado, foi visto como uma ajuda importante, né, de um país que regionalmente começava a ter uma certa influência. Só que essa doutrina ela vai ter uma mudança de postura, uma nova dinâmica, sobretudo a partir do século XX. A partir do século XX, os Estados Unidos está se consolidando cada vez mais como uma nova potência. Uma nova potência do ponto de vista econômico e agora também do ponto de vista militar. A gente vai ver que os Estados Unidos começa a ampliar a sua esquadra naval, né? Uma peça importante dentro do contexto geopolítico, do contexto, né, da sua posição estratégica e hegemônica, sobretudo aqui nas Américas. Então, por exemplo, a gente vai ter um episódio que foi marcante no início do século XX, se não me engano, em 1907, os Estados Unidos ele manda circular pelos mares do mundo a sua esquadra branca, ou frota branca, que era uma esquadra de uma série, diversos navios encoraçados, né? Navios blindados com armamento de guerra sofisticado. Então, navios bem sofisticados para a época, se eu não me engano, acho que eram 9 ou 10 encoraçados e mais outras embarcações menores. Então, essa frota americana de poderio militar ostensivo navega por todos os mares do mundo, dura, se eu não me engano, um ano essa viagem intercontinental. E esses navios foram todos pintados de branco. Esses navios pintados de branco tinham uma mensagem implícita, ou talvez explícita, muito clara, né? Eles estavam pintados de branco, simbolizando a paz, mas eram navios de guerra. Então, o texto que a gente pode ler dessa excursão, né, dessa demonstração americana de força, era de que não se meta comigo, estou pronto para a guerra. Essa era a mensagem, né, que estava por trás dessa excursão. Então, os Estados Unidos, a partir desse momento, se coloca agora não mais só como uma potência regional. Ele já coloca suas aspirações de se colocar como uma potência mundial. Então, toda essa demonstração de força é um sinal claro para a Europa, não se meta nos assuntos americanos, mas também é um sinal para os países da América de que existe agora uma nova liderança que não é mais a influência europeia e agora sim uma influência americana dentro do contexto americano, do contexto do continente americano, né? Então a gente vai ver que a partir desse momento a gente tem a política do Big Stick, né, que significa grande porrete, né, uma tradução literal do inglês, onde a gente vai ter esse termo, né, associado a uma fala do presidente na época, o Theodore Roosevelt, que vai ser o cara que vai implementar essa nova diplomacia americana, que era baseada no diálogo, mas com toda a ostentação do poderio militar, né, para desestimular qualquer discordância em relação
aos seus interesses, aos interesses particulares dos Estados Unidos. Então o que a gente vai ver, sobretudo na América Central, que é uma região de proximidade geográfica e de influência direta, né? A gente já comentou, desde o contexto colonial existia, né, relações comerciais, existia, né, toda uma troca de mercadorias, de mão de obra, né, trabalhadora, né? Então a América Central passa a ser a principal, ou o alvo mais direto dessa nova política americana. A gente vai ver que essa interferência ou intervenção americana nos países da América Central passa a ser mais sistemática. Isso vai se dar de diversas maneiras. A gente vai ver, por exemplo, que os Estados Unidos começam a apoiar grupos políticos, interferir nas eleições, né, desses países. Então, grupos políticos que eram aliados aos Estados Unidos recebem apoio, recebem financiamento, e grupos que eram contrários aos Estados Unidos, muitas das vezes, o incentivo à perseguição, né, de pessoas, de movimentos sociais, né, que eram contrários a essa interferência americana. A gente vai ver que os Estados Unidos vai apoiar o processo de independência de várias nações que ainda eram colônias, né, da Espanha, enfim, de outros países aqui da América, como é o caso de Cuba, por exemplo. Os Estados Unidos vai estar implicado, por exemplo, na construção de grandes obras na América Central, como é o exemplo do Canal do Panamá. Os Estados Unidos, né, no início do século, final do século XIX, início do século XX, vai investir dinheiro na construção dessa obra que vai ligar o Atlântico com o Pacífico, e como imposição, né, dessa obra, dessa ajuda econômica, os Estados Unidos fica no comando do controle do Canal do Panamá durante 100 anos. Né? Então ele vai ter ali a concessão de passar ali pelo Canal do Panamá sem pagar impostos, ele que controla todo o regime ali de impostos e a passagem no Canal do Panamá, até mais ou menos próximo aqui dos anos 2000, já no século XXI. Então, são exemplos, né, de como os Estados Unidos, por exemplo, ele vai cobrar dívidas de países que foram ajudados nesse processo de independência. Né? O caso de Cuba, por exemplo, quando se torna independente da Espanha, ele cede alguns territórios dentro da ilha lá de Cuba para os Estados Unidos, inclusive onde a gente tem a base de Guantánamo, foi uma dessas concessões. Né? Então, o território cubano tem uma parte, né, que pertence aos Estados Unidos. Então, são exemplos dessa influência. A escalada de interferência dos Estados Unidos na América Central reforça essa ideia do Big Stick. Né? Esse termo, né, grande porrete, vem de uma referência de um provérbio africano, né? E a frase que traduz esse provérbio era algo do tipo: fale com suavidade, mas tem em mãos, né, escondido atrás das costas, um porrete. Né? Então a gente percebe que é justamente a partir dessa nova diplomacia americana, desse contexto já no século XX, que a gente vai ter os Estados Unidos apresentando uma espécie de neocolonialismo. Né? Então os países da América Central ficam totalmente subordinados aos interesses americanos, e a gente começa, muitos autores, né, colocam que os Estados Unidos mostram, né, suas garras imperialistas, né, toda uma dinâmica imperialista, a partir, sobretudo, ali do século XX, começando aqui pela América Central. E não é à toa que a gente vai ter, justamente na América Central, vai ser o palco de uma série de revoltas e de movimentos contrários a essa interferência tão grande dos Estados Unidos. A gente pode destacar com bastante ênfase a Nicarágua, né, que foi um país que teve tropas americanas que, né, desembarcaram lá e lidaram com movimentos sociais, grupos que estavam, né, reivindicando direitos lá, com bastante truculência e violência, né, executaram os líderes lá, né, dessas revoltas. A gente vai ter o caso de Cuba, né, que vai ser, após ali a independência cubana, Cuba vai se tornar como uma espécie de região de veraneio dos americanos. A gente vai ver que era uma região de
de hotéis, de cassinos, de grandes empreendimentos imobiliários, de plantações, de grandes empresas americanas que produziam tabaco, produziam frutas tropicais, e as melhores terras estavam na mão de empresas estrangeiras, no caso americanas, dentro de Cuba. Então são todos esses elementos que vão fazer com que a gente tenha ali um caldeirão em ebulição. Então na Nicarágua a gente vai ter a Revolução Sandinista, que vai depor o governo da família Somoza, uma das famílias mais corruptas e mais violentas que já teve aqui na América Central, perseguiam jornalistas, foi uma das famílias mais ricas, inclusive teve alguns episódios de terremotos que ocorreram na Nicarágua, e aí esses terremotos fizeram várias vítimas, de pessoas mais humildes, e houve toda uma comoção internacional, e essa ajuda internacional, doações que foram destinadas à Nicarágua, foram corruptamente surrupiadas pela família lá do ditador da Nicarágua. Isso, então, enfim, diante da opinião pública, isso ficou cada vez mais desgastada, essa ditadura que era apoiada pelos Estados Unidos. Então isso vai fazer com que movimentos sociais dentro da Nicarágua façam um movimento revolucionário para derrubar a família lá do Somoza, que foi uma revolução sandinista, que vai estar envolta em uma série de eventos, os caras derrubam o governo, depois os Estados Unidos financiam grupos paramilitares para combater os revolucionários. A Nicarágua vira um país ali que vai viver uma instabilidade política até os anos 90, então fruto dessa interferência. E outro caso que é bem marcante, a gente não pode deixar de destacar, é o caso cubano. Um outro exemplo vai ser a influência americana em Cuba. Cuba, após o seu processo de independência da Espanha, apoiado pelos Estados Unidos, passa a ser uma região de forte bastante influenciada pelos Estados Unidos, que recebe muitos investimentos estrangeiros. Então a gente vai ver que Cuba passa a ter vários cassinos, hotéis, grupos empresariais americanos que compram fazendas, Então pessoas de grana nos Estados Unidos compram casas, passa a ser casa de veraneio. Então Cuba vai receber muito investimento americano, só que a gente vai ver que esse investimento acaba privilegiando uma galera, uma parcela da população de mais alta renda. A população de mais baixa renda não vê, não se sente beneficiada por esses investimentos, inclusive sente que está havendo um processo ali o seu país está sendo, de certa maneira, apropriado por estrangeiros. Essa era uma visão muito forte que se tinha das classes populares em relação a essa influência americana. Então é nesse contexto que a gente começa a ter grupos revolucionários que começam a contestar esse governo, que tinha ali uma abertura quase que total aos Estados Unidos. E aí esses grupos que reivindicam contra essa política cubana são fortemente reprimidos, pela ditadura cubana, que era apoiada pelos Estados Unidos. O Fulgêncio Batista era o presidente lá, ditador, apoiado pelos americanos. Nesse contexto, o movimento revolucionário vai ficando cada vez mais forte, vai adquirindo adeptos da massa, da população, e conseguem, no final dos anos 50, derrubar lá a ditadura do Fulgêncio Batista. O Fulgêncio Batista acaba fugindo para os Estados Unidos. E aí a gente vai ter os revolucionários implementando seus ideais. O princípio lá dos ideais revolucionários cubanos era a ideia de confiscar as terras, fazer uma espécie de reforma agrária e ampliar direitos básicos para a população. Então a ideia de educação pública, de saúde pública, direitos básicos seriam oferecidos para o conjunto da população. Só que após o processo de revolução, os Estados Unidos passa a tentar minar e tentar desarticular esse governo revolucionário.
vão ter vários grupos paramilitares financiados pelos Estados Unidos para tentar derrubar, né, lá o regime lá do Fidel Castro. Vão ter várias tentativas de assassinar, né, enfim, o Fidel Castro. O Che Guevara foi capturado na Bolívia, né, quando tentava ampliar esse movimento revolucionário pelas Américas, enfim. Então tem todo um clima ali de contra-revolução também dos Estados Unidos. Inclusive os Estados Unidos vai decretar um embargo a Cuba, ele não vai fazer mais nenhuma relação comercial com Cuba e vai pressionar os países vizinhos aqui das Américas a também não estabelecer nenhuma relação econômica com Cuba. Nesse sentido, Cuba se vê obrigada, se vê muito pressionada e sem alternativas para se manter independente dessa influência americana, e aí acaba se associando à União Soviética. Cuba acaba se aproximando e se associando à União Soviética, né? Então a União Soviética estabelece esse comércio com Cuba aqui nas Américas. Cuba passa a ser uma espécie de embaixada da União Soviética aqui nas Américas. Inclusive isso leva a todo um quadro de tensão geopolítica muito grande. Houve um episódio, por exemplo, em que os soviéticos apresentaram a intenção de trazer os seus mísseis, né, colocar aqui em Cuba uma base de mísseis nucleares, né, e tal. Isso acendeu um alerta vermelho no mundo, uma possibilidade de uma terceira guerra mundial. Os americanos ficaram, né, enfim, muito preocupados com isso e colocaram lá, se vocês fizerem isso vai ter retaliação e tal. Então os russos voltaram atrás. Então, só para a gente perceber esse clima tenso. Então Cuba fica entre essas duas grandes potências durante o período da Guerra Fria, né? De um lado a ameaça americana e do outro lado, né, uma forte influência soviética. E aí, nesse contexto da União Soviética, que Cuba acaba se tornando, né, um país onde as liberdades individuais elas passam a ser severamente reprimidas, né? Então, pessoas que eram contrárias ao regime socialista, pessoas que faziam críticas ao regime socialista eram presos e condenados, né, como presos políticos, né? A liberdade de expressão, a liberdade de circulação, então pessoas que queriam deixar, né, o regime cubano e queriam ir para outros países, né, da América ou de outra região, eram impedidas. Tinha um controle muito forte, né, das liberdades individuais. Então Cuba passa a viver essa contradição, né, esse movimento revolucionário, sobretudo quando ainda tinha um apoio lá da União Soviética. Esse movimento revolucionário permitiu o acesso a uma série de direitos sociais, né, enfim, conquistas lá. Os índices de Cuba aqui nos países das Américas são um dos melhores índices. Até hoje tem excelentes índices em relação à educação, acesso à saúde pública. Então, na saúde, por exemplo, Cuba é um modelo de atendimento médico no mundo. Então, ele conseguiu, esse movimento revolucionário conseguiu ampliar para o conjunto da população esses direitos básicos, mas do ponto de vista das liberdades individuais, a gente vai ter uma restrição muito grande e vai ficando cada vez maior. E quando a gente vai ter ali o fim da União Soviética, o aspecto econômico vai se deteriorar com bastante intensidade. Então a gente vai ver que o acesso a produtos, o acesso a uma liberdade de consumo, um acesso à liberdade de, enfim, de expressão também, vai ficando cada vez mais restrito. E hoje em dia há uma divisão muito grande dentro de Cuba, né? Um conjunto de pessoas ainda são favoráveis aos ideais lá do grupo revolucionário, e outros já veem com bastante desgaste o modelo cubano e esperam, né, com grande fervor que haja transformações, né, uma maior aproximação com o modelo capitalista, né? Isso, de certa maneira, começou até a se esboçar durante o período ali do governo Obama, mas acabou tendo retrocessos a partir, né, do governo do Trump.
Então Cuba vive essa situação, né, contraditória até os dias de hoje. Então, para a gente finalizando, vamos destacar ali os aspectos econômicos da América Central. Então, falando da América Central, a gente pode destacar que são países que têm uma atividade industrial pouco expressiva, então a participação da indústria no conjunto da economia é muito pequena e talvez o principal setor seja o setor primário, né, o setor da produção agrícola, com produtos, né, gêneros agrícolas basicamente voltados para a exportação, né, produtos tropicais, produtos que seriam mais difíceis de serem plantados, por exemplo, nos Estados Unidos, acabam tendo ali, né, uma produção agrícola na América Central e são exportados, né? Então a gente já falou, né, dessa economia complementar, né? Então a gente vai ter banana, abacaxi, melão, né, produtos tropicais que tem como principal alvo, principal mercado, né, consumidores americanos. Um outro aspecto que a gente vai ver também é o crescimento do setor terciário. E aí a gente pode destacar o turismo, né? A gente viu, né, que por ser uma região de entrepostos comerciais, a gente vai ter também toda uma dinâmica ali de free shops, de áreas de livre comércio. Isso, né, acaba estimulando também um turismo mais de compras. E um outro elemento importante vai ser ali que são regiões que acabam atraindo investimentos e acabam atraindo empresas estrangeiras que acabam sediando, né, as suas companhias nesses países. Pequenas ilhas ali, países que estão próximos aos Estados Unidos, mas já não fazem parte do território americano. E aí, por conta disso, são empresas que não precisam declarar imposto de renda nos Estados Unidos, não precisam declarar uma série de atividades comerciais, né? Declarar os sócios majoritários dessas empresas. São as empresas que a gente chama de offshore, né? Então, empresas fora da costa seria a tradução literal. Então são empresas que se aproveitam dessa proximidade com os Estados Unidos, mas tem toda uma legislação diferente, né? Isso acaba abrindo margem para uma série de atividades clandestinas, atividades, né, muitas das vezes criminosas, que se valem dessa estratégia para sediar, né, enfim, empresas que praticam ilícitos, né? É o caso muitas das vezes também de bancos, né? Então a gente também costuma associar essa dinâmica aos chamados paraísos fiscais. Então bancos também, não deixam de ser empresas, né? Mas bancos que não vão fazer muita questão, né, da onde vem aquele dinheiro que está sendo depositado, o controle fiscal daqueles volumes de dinheiro também, né, tem um controle mais flexível, vamos dizer assim. Então acaba sendo também, né, o destino de capitais, de investimentos, frutos, né, de muitas das vezes atividades criminosas. E aí, pessoal, conseguiram compreender ali toda a dinâmica da América Central? Muita coisa? Ficou confuso? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar um esqueminha aqui para a gente sintetizar a aula de hoje, fazendo ali um mapa de conceitos que foram apresentados durante a aula. Beleza, gente? Grande abraço, até a próxima.